Olá, bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Hoje trazemos a palavra de 1 João, do primeiro capítulo, versículo 5 a 10, lá no versículo 9, nos diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabemos que Deus, em Cristo Jesus, nos livrou de todo pecado. Enquanto ainda vivemos neste mundo, nós temos o pecado que se faz presente em nós, somos pecadores, cometemos erros, deslizes, falhamos e aborrecemos o nosso Deus. E é impressionante como Ele, na nossa fé, nessa caminhada cristã, Ele nos oferece a oportunidade de podermos recorrer a Ele e pedir perdão. E Ele alcança o perdão, Ele está sempre de braços abertos para nos oferecer. E daí vem a palavra de hoje: se confessarmos os nossos pecados, Ele nos purifica de toda injustiça pelo perdão. Então Deus nos oferece 3 passos para mudar o comportamento. O primeiro é a confissão. Deus diz que devemos confessar os pecados, e confessar significa admitir a verdade. Primeiro para nós, depois para Deus e, finalmente, se for o caso, para a pessoa afetada ou ofendida. Algumas vezes precisamos confessar a Deus diante de uma outra pessoa que possa orar em nosso favor. Confissão não é só admitir nossos erros, nossos atos, mas assumir a responsabilidade por eles. Aceitar que agimos mal pode parecer uma tarefa gigantesca, mas vale a pena o esforço. Confessar é o melhor que você pode fazer para si mesmo, pois limpa o coração ao afastar o fardo da culpa e abre caminho para o perdão que Deus nos oferece. O segundo passo é o arrependimento, que significa entristecer-se por seu ato e empenhar-se em não repeti-lo. Não confessamos o pecado com a intenção de passar uma esponja no passado e prosseguir mantendo o mesmo comportamento pecaminoso apenas por saber que basta confessar novamente. O verdadeiro arrependimento significa sentir tanta tristeza diante de Deus que nem sequer cogitamos desapontá-lo, reincidindo ou cometendo novamente os erros, o pecado. E o terceiro passo é pedir perdão. Pedir perdão a fim de sermos purificados, como diz o texto, e libertados das consequências das nossas ações. O apóstolo João ele não disse lá, se pedirmos e suplicarmos de todo o coração, Deus nos perdoará. Bom, Deus está pronto a perdoar. E ponto. Ele não precisa ser coagido, adulado ou persuadido. Ele quer que vivamos livres de culpa e de vergonha. Olha só que coisa. Quer que vivamos em completo perdão. E é assim que nós nos tornamos livres. Por causa do perdão, passou uma borracha, uma esponja do erro cometido, está perdoado. E aí diz o texto, está purificado. Então, Senhor,
Eu confesso os meus pecados diante de Ti em profundo arrependimento e tristeza. Obrigado por seres fiel em perdoá-los e me limpares de todos os efeitos que eles geram na minha vida. Quero viver na plenitude, Senhor, do perdão completo que o Senhor me dá em Cristo Jesus. Tantas quantas forem as vezes que eu praticar o erro, que eu me equivocar, que eu te ofender e ofender as pessoas, de eu cometer qualquer coisa que não esteja de acordo com a tua vontade, às vezes um erro para comigo mesmo. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso retornar e de coração arrependido pedir, Senhor, perdoa-me e renova dentro de mim um espírito voluntário de liberdade para te servir e seguir. Em nome de Jesus. Amém.